Fala, gente! Chegando aí ao último episódio desse nosso mini curso, essa caminhada a respeito da pregação e dessa ideia fundamental na nossa vida, que a pregação é sim para todos, que todos podem pregar, todos devem pregar, todos são chamados a pregar e assim, a gente fica muito contente de ter você aqui de novo. Se você não acompanhou essa jornada, então volta aí. Tem muito conteúdo, a gente conversou sobre a pregação, sobre o pregador, sobre a observação, interpretação, aplicação, sobre metodologia para você amarrar tudo isso, seja você alguém que compartilha num pequeno grupo, seja você um pastor que compartilha regularmente. Eu acho que esse conteúdo vai poder ajudar você a amadurecer e ainda avançar nessa área da pregação. Então tudo isso foi feito aqui e coordenado pela Rádio Transmundial, em apoio do movimento Mesa Preparada. Então a gente fica contente de poder participar de tudo isso. Isso foi produzido e entregue no YouTube, também em plataformas apenas de áudio, mas também em e-book. Se você quer avançar, quer ler sobre isso, então vai aqui na descrição desse vídeo, desse áudio, e você vai poder encontrar aí o link para você fazer o download desse e-book. E hoje, assim, para a gente amarrar tudo isso de uma forma mais leve, menos corrida, porque o conteúdo muito agressivo, né? Muita coisa em pouco tempo. Espero que você tenha administrado bem tudo isso, mas a gente está aqui com o Tomé, que tem uma experiência vasta com a pregação, desses dois gêneros que a gente falou, né? Aquela pregação pessoal, daquele missionário que conversa ali com alguém em qualquer lugar, num ponto de ônibus, num shopping, e também essa pregação convencional, que é a pregação da exposição das Escrituras. Então, Tomé, primeiro te agradecer por estar presente aqui com a gente, contente, a gente já esteve junto em algumas ocasiões, Santo André, Brasília, agora aqui em Jundiaí, podendo gravar esse conteúdo. Então, antes de mais nada, se apresenta aí um pouquinho para quem porventura ainda não te conhece, sua trajetória, o que você sentir no coração. Bom, primeiro é uma alegria poder participar nessa aula final, do bate-papo aqui com o Daniel. Eu me formei na Teológica em 1980, então a minha geração é final dos anos 70, década de 80. Ali aí estive no pastorado, aqui mesmo na região, Jundiaí, Campinas, por 10 anos, e na docência teológica na Faculdade Batista de Campinas. E depois passamos 27, 28 anos no campo de missão, tá? Na Ásia, também na Europa. Então, é uma carreira já de 40 anos. E lógico que a pregação sempre foi uma das intervenções que a gente tinha para o discipulado, para o encorajamento, para que a mensagem de Deus em Cristo, pelo Espírito Santo, se tornasse realidade na vida daqueles que ouviram, né? Porque é uma forma de Deus, a proclamação. Jesus falou muito sobre isso, né? Da proclamação. É uma das intervenções que Deus tem para mudar a realidade de vidas humanas e mudar a realidade de uma cidade e de um país. Então, em poucas palavras, essa é a caminhada da nossa peregrinação. Legal, você estava falando aí, eu já fiquei imaginando aqui uma das perguntas que eu não abordei muito, porque, como eu falei, a ideia do curso é um mini curso, é só daquela ferramenta mais introdutória, mas capacita legal. Mas a tua jornada, além de ser bem mais longa do que a minha, você estava falando 80, eu não era nem nascido, além de você ter muito tempo de jornada, você teve essa possibilidade desse experimento cultural, assim. Então eu quero te fazer uma pergunta a respeito disso. Sendo a palavra única, como você mesmo mencionou, Jesus Cristo é um fundamento que não depende de uma leitura cultural, né? Ele transcende qualquer cultura. Mas qual é a importância, porque eu falei isso um pouco, da importância da pessoa ler o seu contexto, qual a importância que você vê, tendo essa visão tão multicultural, da leitura do contexto local
para a pregação? O pregador saber com quem de fato ele está falando para fazer essa ponte, assim. E se você tiver alguma história para contar Além disso? da integridade da pessoa que transmite a palavra, certamente o Daniel já até falou sobre isso, não se abre mão da integridade, né? Não se abre mão do contexto bíblico, né? No final, na verdade, é a palavra de Deus que tem que ser exposta. Mas há uma área dentro da pregação chamada contextualização, né? Os princípios bíblicos são imutáveis, são eternos. Não se abre mão da doutrina da justificação pela fé, da singularidade da pessoa de Jesus, não é? Da eclesiologia básica, porque é a instituição que Cristo estabeleceu na Terra, onde nós encontramos diversidade, não é? A unidade, e também devia haver comunidade, não é? Dentro da igreja chamada a Igreja de Cristo. Na verdade, a Igreja de Cristo, ela interpreta o Evangelho, né, pela sua vida, né, não só pela sua pregação. Então, a questão da contextualização é extremamente exigente, mas sem isso não há efetividade quando a gente ensina, quando a gente testemunha, quando a gente prega. Um exemplo, por exemplo, bíblico. Paulo, quando estava no meio dos judeus, o que ele fazia? Está lá no livro de Atos, é bem claro, né? Ele citava o Antigo Testamento, porque os judeus eram familiarizados com o Antigo Testamento. Então, e aí vinha a expressão, né, para que se cumprisse, né? O próprio Mateus fala sobre isso, né? Porque Mateus escreveu, né, para judeus, né? E Paulo, ao aplicar isso depois de Atos capítulo 13 em diante, ele primeiro foi para os judeus, e ali tinha muita ligação com o Antigo Testamento. Mas quando a gente encontra Paulo já no Areópago, no meio dos atenienses, dos pensadores intelectuais gregos, dos filósofos, a mensagem não mudou, mas a apresentação da mensagem foi completamente diferente, como da água para o vinho, em relação aos judeus. Não adiantava apresentar para os intelectuais, para os pensadores, os filósofos, para o povo em geral, com a cultura grega, o Antigo Testamento, que para eles era completamente desconhecido. Então, Paulo, usando uma expressão, ele fez grego para com os gregos, judeu para com os judeus. Mas nesse sentido, sem jamais abdicar da sua integridade e dos princípios da palavra de Deus. Sim, tem alguma história que você lembra, assim, que você viveu algum desafio cultural, que você conversou com a pessoa achando que você estava explicando algo e aquilo era muito distante da realidade cultural dela? Sim. Os 4 pontos que a gente muito conhece, né? Nós estamos familiarizados com o evangelismo de 4 pontos, não funciona. Ajuda para alguns, né? A gente aprendeu aqui, né, que Deus nos ama, que o ser humano se afastou. Sim. Né? Que é aquela coisa da pulseirinha, da pulseirinha, tem o seu valor, mas no segundo momento. Mas no primeiro a gente tem que ter, por exemplo, na Ásia, no meio de tanta pluralidade religiosa, em que Cristo é mais um no panteão dos deuses e deusas. Qual foi o meu ponto de ligação? A criação. Eu tinha que começar com a criação. Isso levava até 3, 4, 5, 6 meses para eu chegar a Cristo. Por quê? Porque para eles, cristianismo é mais o ismo. É o Deus do homem branco, do mundo ocidental. Eu tinha que mostrar para ele a singularidade da pessoa de Jesus, que não tem começo, não tem fim. E antes da própria existência das religiões deles, Cristo sempre existiu, foi Ele que deu forma e sentido ao mundo. Sim. Então, eu começava ali, por exemplo. Não é uma evangelização, um testemunho de resultado assim imediato. Sim. Porque a cultura religiosa do homem oriental está impregnado dentro dele, dentro da cultura, não é? O hinduísmo, por exemplo, tem 4.000 anos de existência, né? O budismo é antes da pessoa de Jesus. Então, são desafios que a gente tem.
Então, o que que une? Antes de alguém ser um budista, antes de alguém ser um hindu ou qualquer outra religião, o que que ele é? É um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Esse era o ponto do contato. E lógico, eu tinha que também, na minha contextualização, era não só a contextualização da forma, que a forma ocidental é uma, a oriental é outra. Mas além da contextualização da forma, tem a contextualização da mensagem. Eu tinha que fazer pontes estudando a cultura local, a música local, né? Autores que eles estavam familiarizados, para eu poder fazer a conexão, porque é a imagem, semelhança de Deus. Então, qualquer ismo é antes qualquer ismo, seja ele hinduísmo ou cristianismo, isso vem depois, mas primeiro está a teologia da criação. Por exemplo, esse foi um ponto do contato. Sim, você está falando aí, e esse seu discurso é muito bem aceito quando as pessoas pensam no ministério a nível transcultural. Mas as pessoas não fazem o cálculo que o Brasil vive de dimensões também transculturais. E que aquilo que se fala no norte tem que ser repensado na sua forma do sul. E a igreja também, essencialmente as igrejas históricas, né, onde a gente passeia mais, né, os batistas, os presbiterianos, os metodistas, às vezes eles não percebem também que além do desafio histórico, cultural, pelo Brasil ter essas dimensões, a gente vive agora uma crise geracional, né? Então o mundo dos avós batistas não é mais o mundo dos netos batistas. E a igreja às vezes tem essa mesma dimensão, assim. Como você tem visto assim essa área da pregação, ou como você acha, vou melhorar, o que você acha que é elementar para que o jovem, mesmo com tanta coisa que mudou, o que é a mensagem que o jovem, independente das suas transições, não pode deixar de ouvir, assim? O que você fala, cara, isso não muda, isso é fundamento, etc. Deixando de lado um pouco a transculturalidade, mas como o Daniel disse, apresentar Cristo para o nortista, para o nordestino, é diferente de um sulista. Não é? Porque a tradição religiosa é extremamente forte em certas áreas do Brasil. Agora, eu sempre ouvi, não sei quem falou, que disse que a pregação, a comunicação do Evangelho é um diálogo a três. É a pessoa que prega, não é? É o ouvinte que está do outro lado, não é? E precisamos entender se ele está percebendo o que a gente está falando. E o terceiro elemento, diálogo a três, é a palavra de Deus que está exposta, que tem que ser exposta. Não é? Agora, não se abre mão de certos pilares, né? Como eu mencionei. A Bíblia como fé e prática, a singularidade da pessoa de Jesus, não é? Não se abre mão. Agora, a apresentação dessa verdade tem que ser muito levada em conta o ouvinte a quem nós estamos direcionando a mensagem, para que ele possa entender. Porque como é que a gente vai filtrar que aquilo que a gente está falando está sendo percebido pelo auditório? Entendeu? Então, o que nós não podemos abrir mão? A verdade bíblica, a comunicação, a forma, isso está aberto. Aí depende muito, sem abrir mão da integridade, do texto bíblico, depende muito da sensibilidade do comunicador. Sim. Entendeu? Isso aí é crucial, né? Senão, como é que uma pregação numa igreja hoje? Ainda bem que hoje temos os grupos pequenos, né? O PG, né? Pequenos grupos, né? E que durante a semana é estudado aquilo que o pregador falou no domingo. Isso ajuda muito para perceber, como é que a gente vai mensurar, né, a receptividade da pregação.
Fica 30, 40 minutos, cada um a bênção, né? Como é que você vai ver o resultado, né? E agora, porque a pregação só tem valor quando ela é vivida pelo auditório. E como é que a gente mede isso? Né? Bom, a gente tem algumas medidas aí, não é? Se há crescimento, se a vocação é entendida como a vocação de uma pessoa é entendida como de Deus, não é? Não só o pregador, mas qualquer área da vida humana, não é? E ele é o quinto evangelho, né? Legal. Não é assim? É o quinto evangelho. É o evangelho que as pessoas leem, né? Sim, entendeu? Porque as pessoas não vão ler Mateus, Marcos, Lucas, João, se eles não verem nós, ok, algo marcante, algo transformador, algo que mexe com a espiritualidade das pessoas que estão à nossa volta, né? Então, eu acho que são formas da gente medir. Sim, eu falei bastante disso, assim, porque às vezes quem quer ouvir sobre pregação, às vezes busca muitas ferramentas, assim, e a gente fica pegando no pé das pessoas que a ferramenta é muito importante, a gente está aqui para isso também, mas há coisas que são mais importantes, que é o que você colocou. A integridade foi o primeiro ponto que eu trabalhei aqui, a integridade da pessoa, a ser a mensagem, mais do que carregar, né? Mais do que anunciar, é ser a mensagem. E uma das coisas que você está falando, claro, pela sua vivência transcultural, você citou o texto de Atos, o Paulo em Atenas é dali que surge todas essas reflexões culturais, né? Porque quando Paulo começa ali em Atos, o seu discurso em Atenas, ele fala uma expressão bem engraçada. Ele fala assim: vejo que eu estava andando pela cidade e eu vi que vocês são, na versão antiga fala assim, acentuadamente religiosos. E aí ele fala do templo e tal. Eu fico pegando no pé das pessoas para que elas percebam quais são os diálogos culturais. As pessoas às vezes vão pregar numa cidade e elas não andam na cidade, elas não veem como que o comércio da cidade toca, elas querem ir na igreja, pregar e sair, mas elas não têm conexão nenhuma. Eu lembro uma vez que eu fui pregar numa colônia de alemães em Vitimarsum, perto de Curitiba, os menonitas e os irmãos menonitas, né? Tem as duas igrejas lá. E são bem perto uma da outra. E aí eu estudei sobre a história dos menonitas, porque não é uma denominação que eu estava familiarizado, né? E eu assisti vídeo, documentário e tal. Aí quando eu comecei a falar, eu trouxe essa realidade. Irmãos, feliz porque eu estou aqui, eu sei que vocês vieram mais do sul para cá, e isso, fizeram essa peregrinação nesse ano, e que a economia aqui gira disso, daquilo, que vocês chegaram no Brasil mais ou menos nesse tempo. E aí, feliz de estar aqui, e aí compartilhei a mensagem a partir dessa coisa mais agrícola que eles vivem lá, né? Acabou a pregação, um dos irmãos mais velhos da igreja falou assim: você também é menonita? Você tem parente? Eu falei: não, eu só achei que seria interessante eu entender a forma como vocês vivem, o que vocês creem, até porque eu sou visitante e eu quero estar aqui contribuindo. Então, quando a gente faz viagens, a gente aceita isso, mas às vezes o pregador local, seja no PG, seja na igreja, ele não faz essa mesma reflexão da importância dele entender com quem que ele está conversando, porque pressupõe que ele já sabe, e nessa pressuposição que ele aumenta a distância cultural. Ao invés dele chegar onde as pessoas estão, eles querem que as pessoas cheguem onde eles estão, e o evangelho não é isso. O evangelho é o evangelho da aproximação, é Jesus que veio ao nosso encontro e é o pregador que tem que fazer a leitura, né? O que você acha assim disso? Porque esse é o assunto nosso aqui agora, né? Sim. O Daniel perguntou, eu não sei se cheguei a responder, sobre ao jovem hoje, né? Sim. Entendeu? Assim como o seu caso foi apresentado aí, né? Eu lembro numa colocação do Evangelho, eu tentei, né? Isso eu acho que o pregador, mesmo no Brasil, mesmo numa cidade como grande cidade do Brasil, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, por exemplo, a geração jovem, a galera jovem. Entendeu? Galera jovem, no sábado à noite, né? Tem a sua celebração. Meia hora, 40 minutos, direto, pulando a torta direito.
entendeu? Mas é o estilo deles, Aham. entendeu? A pessoa que está nesse contexto, ou foi convidado, ou dirige um grupo desse, tem que fazer ponte com essa gente. Sim. Tem que começar onde eles estão, não é? Entrar no espírito deles, sem abrir mão da sua integridade e sem abrir mão da fidelidade às Escrituras. Aham. Mas a forma, Isso é transitório. então, não é? Por exemplo, eu lembro, só para concluir essa parte aqui, eu lembro numa pregação que eu fiz sobre e tive que conectar com o povo onde eu estava. No final, alguém chegou perto de mim e disse: olha, chegou me apertando a mão, disse: obrigado pelo esforço que você fez para entender a nossa cultura. Aquilo me deixou, né? Nada melhor, né? Coisa Entendeu? linda, né? Então eu consegui colocar a singularidade da pessoa de Jesus, mas citei, né, textos Sim. do grupo que eu estava. Aham. Então, se eu estou no meio da geração urbana, hoje, numa grande cidade, eu vou ter que fazer essa conexão. Claro. Que música eles ouvem? Não é? O que da parte da música faz ponte para apresentar o Evangelho? Sim. Não é? Esse é um Foi esforço exatamente o que contínuo. o Paulo fez, né? Paulo fez. Ele vai lá, tá, os poetas que vocês Entendeu? citam, ele cita Entendeu? também. Agora, se a pessoa que está do outro lado, jovem ou não, vai seguir, vai ser um discípulo de Jesus ou não, é outra história. Mas nós, como pregadores, comunicadores do Evangelho, é o que tem há uma tarefa, né, sublime, né, mexe com a eternidade das pessoas, né, e com o bem-estar da comunidade que a gente está, porque dentro do cristianismo tem a individualidade, mas tem o corporativismo também. Sim. Não dá para separar uma coisa da outra, né? Jesus trouxe duas coisas, né? O Evangelho, a sua pessoa, e o seu projeto, o reino de Deus. Não dá para separar uma coisa da outra, né? E aí nós temos aí a questão da individualidade, a questão do grupo, o corporativismo, e a ideia também é que todos são importantes, né? Comunidade. Então, eu acho que o pregador tem essa tarefa. É fazer pontos, é fazer pontos, especialmente com o jovem hoje, né? Sim. Nesse mundo urbano, né, em que a vida, né, não é mais do passado. Sim. Não é? Nós, por exemplo, no final da década de 70, início de 80, tivemos um grupo de jovens, mais de 1.000 jovens, aí no ginásio Anhembi, em São Paulo, né, 1.200 jovens, isso foi em 1979, geração 79. Nós ficávamos 2 horas, 1 hora ouvindo o Russell Chat, uma exposição do livro de Efésios. E a gente bebendo, todos jovens aí. Queria que fosse 5 horas, né? O mundo hoje não é assim. Né? Então essa galera jovem vai ouvir, vai perceber, vai abraçar o discipulado de Jesus. Mas a maneira é outra. É outra. E qual conselho, assim, caminhando para o fim dessa caminhada aqui nossa, qual conselho você daria para uma pessoa que está assim dando os primeiros passos nessa jornada da pregação? Assim, o que você falaria? Vamos fazer um cenário aqui, um jovem, uma menina ou menino, um jovem que se apaixonou pelo Evangelho e sonha por ser alguém que expõe a palavra. Quais são os conselhos que você daria para essa pessoa? Bom, sem falar da integridade, sem falar, né, do quinto evangelho, isso aqui não se abre mão. Sim. Né? O que eu poderia dizer? Né? Primeiro, para esse jovem, o compromisso com as Escrituras. Essa é uma forma. Né? Está no curso. Né? Observação, interpretação, aplicação. Né? A questão, por exemplo, que nós já até falamos, né? Em vez de falar muitas coisas, centralizar em 1 ou 2 pontos. Né? Porque, Sucinto, né? Porque tem que ser bem objetivo. Porque as pessoas não guardam mais que 1 ou 2 pontos. Né? Só para uns pregadores já, né? Que tem longa jornada aí, né? Talvez, né? Nem eu consigo, né?
Eu mesmo, o máximo que eu faço ainda hoje, passar todos esses anos, é 30, máximo. Aí, né, porque se eu não dei o meu recado nos 20 minutos aí, já perdi tudo. Entendeu? Não dá para recuperar, né? Agora, essa régua é minha, tá? Eu não vou colocar essa régua para os outros, é minha. Se eu não dei a mensagem em 10, 15, 20 minutos, acabou, entendeu? Eu acho que o auditório já não está mais comigo. Então, seja, né, focado, separe um ou dois, uma, duas aplicações do texto, né? Procure contextualizar, nós já falamos antes, né? E o que eu diria mais? Continua aprimorando, né? Isso aqui é né? E nunca perca a sua espiritualidade. Paulo disse para Timóteo, um jovem, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. 1 Timóteo, salvo erro, 4, sim, versículos 14, 16, 17 aí. Tá? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A doutrina é a nossa pregação, por exemplo, mas você mesmo, a sua vida, fala mais alto. São algumas dicas aí, né? Esteja ao lado de alguém que possa te ajudar a avaliar você, não é? Porque a gente sempre tem de aprender, como eu sou o eterno aprendiz. Sim. E qual conselho, para finalizar, você daria para alguém que já tem pregado, mas por algum motivo desanimou na jornada e deu uma estacionada no tempo aí? Mantenha o foco na pessoa de Cristo, que a sua consciência seja o trono de Deus. No trono é sinal de controle, trono é sinal de segurança, trono é sinal de estabilidade. A pregação é uma forma que o Deus tripessoal tem para mudar a realidade, não só na vida pessoal, mas na vida de uma nação. Então mantenha o foco. A razão para o desânimo são várias aí, né? Pode ser que não haja até receptividade, não haja muita, né, conversão, porque nem todos conseguem dirigir uma mega igreja, nem Jesus pediu isso. Então, sua caminhada é sua vocação é sua. Estar ligado com o coração de Cristo, né, e vivendo no projeto de Cristo para o mundo, é por aí que nós temos a nossa realização. Então mantenha o foco, né? Que a sua espiritualidade seja o relacionamento com Cristo. Amém. Eu te agradeço muito por esse tempo aqui. A intenção do nosso coração é, de fato, estimular as pessoas, né? Por isso que eu fiz essa pergunta, porque há muitas pessoas que, por diversos fatores, né? Cada um é cada um, mas por algum motivo desanimou. E há muitas pessoas que estão nos ouvindo aí, assistindo também, que estão começando e às vezes querem pular uma etapa. Então, o que ficou claro dessa nossa caminhada aqui é a importância de cada movimento, né? As pessoas querem o resultado, né? Elas querem ser alguém sem passar para o mesmo processo que essa pessoa passou. Então, se você chegou até aqui, esse conteúdo vai ficar salvo aí, você vai poder beber disso assim diversas vezes e revisitar isso tudo. Então, nossa intenção era colocar essas ferramentas na mesa, deixar à disposição de uma forma mais simples possível, mas também introdutória, para que você, a partir daqui, dê passos assim mais concretos e mais maduros e mais seguros, né? Eu acho que a segurança, para quem fala, é extremamente necessário. Mais alguma pontuação que você gostaria de colocar no seu coração para esses ouvintes? É uma forma para os novos e para os mais antigos, né? Lembre-se, é uma empreitada sobrenatural. Eu gosto muito do manifesto de Jesus em Nazaré. Cidade obscura, que ninguém dava valor. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, mas foi ali que Jesus disse: o Espírito Santo do Senhor está sobre mim. A pregação, o ensino, o discipulado é uma empreitada, né, sobrenatural. O Espírito Santo
está em nós e vai agir em nós e por nós. É isso, essa é a nossa fé, né? É Ele que nos chama, é Ele quem nos dá as condições para viver tudo isso. Basta todos nós nos colocarmos à disposição. Então, a gente te agradece por esse tempo, espera mesmo assim que, de alguma forma, isso tudo alcance seu coração, que você possa revisitar os conteúdos, que você possa mandar aí para pelo menos 3 ou 4 pessoas que você sabe que tem se interessado por tudo isso, e que fica aqui à nossa disposição de coração, e o nosso agradecimento à Rádio Transmundial, ao Movimento Mesa Preparada, ao Dani, todo mundo que tem trabalhado para que isso aconteça. Então, voltamos a dizer, assista, envie, faça o download do e-book e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a tudo isso. Sejamos uma bênção, até a próxima. Muito obrigado, Tomé, muito obrigado a todo mundo. Até mais, valeu, gente.